Oi, viajante da vida! Quando alguém faz alguma coisa ruim com você, a sua vontade é estrangular o indivíduo ou é a de perdoar? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender por que Jesus recomendou que devíamos amar os inimigos, fazer o bem para eles. Então, enquanto roda a vinheta, você já se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e aquele comentário especial para nós ouvirmos a sua opinião. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, bom dia. E aproveitando esse domingo radioso, esse domingo cheio de luz e principalmente o simbolismo dos feriados que nós estamos vivendo, da chamada Semana Santa, em que se lembra o sacrifício e depois a comprovação da imortalidade de Jesus, porque este é o sentido da Páscoa para nós espíritas. Não a volta de um corpo morto à vida, mas a confirmação de que o ser espiritual prevalece sobre a matéria e que nada é capaz de destruir nem o espírito e nem a mensagem de paz e de amor que Jesus veio trazer para nós, tanto que ela aí está. Apesar dos combates nos séculos iniciais, apesar de todos os desvios dos chamados cristãos da Idade Média e dos séculos consequentes, cá estamos nós lembrando Jesus. Cá estamos nós buscando nos ensinamentos do Mestre, principalmente naqueles de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, dentro do sentido de amar ao próximo como a nós mesmos, existe um próximo que às vezes está tão próximo que nos incomoda. Está tão próximo que é chato, está tão próximo que fica pegando no nosso pé e que nós os fazemos de inimigos. Isso é tão sério, isso é tão grave que Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo a apenas esta forma de amar ao próximo. Porque Jesus também recomenda em vários momentos que nós amemos o próximo, amemos aos nossos inimigos, que façamos o bem aos que nos perseguem e caluniam. Dificuldade, se a gente pensar na sociedade, na terra do presente, isso ainda é uma atitude que está muito longe da maioria das criaturas encarnadas. Está muito longe daquilo que nós estamos acostumados a fazer, porque é exatamente o que nós vemos, uma sociedade conflagrada em vários conflitos, em todas as partes do mundo. E desde os pequenos conflitos, aqueles que ocorrem no núcleo familiar ou que ocorrem entre torcidas de times diferentes, até conflitos maiores que levam a guerras civis entre povos ou que levam a guerras entre povos diferentes. E é exatamente sobre isso que o codificador quer tratar para nós. Porque ele já começa chamando a nossa atenção no início do capítulo 12 do Evangelho, que a visão materialista dessa realidade de conflitos, que olhar materialista sobre as hostilidades, sobre a existência de pessoas que não pensam como nós e que porque nos veem como inimigos e nós as vemos como inimigos, a destruição recíproca parece ser a única saída, a eliminação do elemento que é causador dos nossos desgostos, dos nossos dissabores, parece ser o único recurso a tomar e nós vemos crescer esse clamor, principalmente na sociedade brasileira de hoje, de imaginar que aquelas criaturas que se tornam instrumentos de perturbação na sociedade, em vez de elas serem educadas, em vez de elas serem ressocializadas, elas devem ser eliminadas da sociedade, e isso vem aumentando ainda mais o clima de insegurança, o clima de violência, o clima de insatisfação na coletividade terrena, em especial na nossa coletividade brasileira e mais especialmente ainda no nosso Rio de Janeiro, que está tão difícil de viver em função dos nossos muitos temores, em função das disputas que ocorrem, desses grupos que, usando a violência ou tendo a violência como um respaldo até do Estado, estão a causar perturbação na sociedade inteira. E a visão materialista faz isso mesmo, ora essa. Pensa bem, para aquelas criaturas que acham que só existe essa vida, elas querem viver essa vida o melhor que puderem.
um momento de desconforto, alguém que discorde da gente, alguém que torna difícil a nossa caminhada, em vez de ser apenas um opositor, em vez de ser apenas alguém que pensa diferente, se torna um inimigo, e às vezes um inimigo mortal. E é lógico que nessa situação de vida tão breve, a vontade de perdoar, o desejo de reconciliação vai diminuindo, porque isso vai gastar tempo, porque a reconciliação vai demandar energia, porque retornar às boas com aquelas criaturas que já nos fizeram mal, ou a quem nós fizemos o mal, porque também nós podemos ser a fonte do mal para os outros, nós podemos ser, e frequentemente também somos, a causa de sabores, de dissabores, a causa de sofrimentos de criaturas em torno de nós, é um processo que vai gastar energia, é um processo que vai nos fazer raciocinar. E aí, para aqueles que olham a vida só do ponto de vista material, raciocinar gasta tempo. Por isso nós vemos as pessoas deixando de lado a busca de um conhecimento mais sólido e mais profundo e se agarrando a fontes de informação superficiais como essas que nós vemos nas mídias sociais. Não vão nem conferir se a notícia é verdadeira ou não. Daí a proliferação dessas chamadas fake news por aí. As pessoas recebem, isso aqui é assim mesmo, porque está de acordo com o que elas pensam. E aí, como é um adversário comum, elas compartilham a hostilidade àquele adversário comum, aumentando as dificuldades na nossa sociedade. Perdoar para quê? A vida é tão curta. O melhor seria, do ponto de vista materialista, o melhor seria extirpar, eliminar a criatura que faz o mal. A criatura que principalmente nos faz o mal, porque nós somos também de uma indiferença com relação ao sofrimento alheio. A nossa coletividade ainda é vítima lá daquele chaga radical apresentada na questão 913 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec aprende com os benfeitores espirituais que ser egoísta é o que causa todos os outros transtornos, todos os outros males para a nossa sociedade. O egoísmo é a chaga radical. E aí, exatamente por causa disso, a gente é indiferente. Não é comigo, é com o vizinho. Às vezes a gente ouve alguém gritando na rua, pedindo socorro, e a gente nem sequer dá uma olhadinha para ver se pode, pelo menos, ligar para alguém que possa socorrer, já que a nossa vida em risco também, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Eu não vou entrar no meio de um tiroteio, vide os últimos eventos, para tentar socorrer alguém. Se isso pode também colocar a minha existência em risco, eu vou recorrer a quem de direito, a quem deve fazer isso. Embora essa dedicação, embora frequentemente essa abnegação seja vista como heroísmo, e é de fato. Mas nós precisamos pensar também na necessidade de continuar existindo, de não deixar ao desamparo aqueles que de nós dependem principalmente. E aí é uma faca, é um fio de navalha andar nesse conceito de ser abnegado e ao mesmo tempo ou pensar em ser egoísta, em não renunciar aos seus prazeres para atender ou socorrer os outros. Mas isso é assunto para as próximas palestras. O tema de hoje é essa questão de retribuir com o bem o mal que nos fizeram, de fazer com que o inimigo se torne pelo menos aquela criatura que não é mais hostil a nós e que nós principalmente não sejamos hostis a ele. E aí, lógico, esse conceito de que inimigo bom é inimigo morto, para nós espíritas não vai funcionar. Mas antes da gente chegar na visão espírita dessa situação de hostilidade, de conflito, é interessante a gente pensar o seguinte: a visão da fé cega, das religiões tradicionais, também não ajuda muito. Se por um lado a visão materialista acirra as hostilidades, a visão da fé cega nos coloca numa condição de passividade. É assim mesmo, é a vontade de Deus. Um prédio que desaba é a vontade de Deus. Um tiroteio é a vontade de Deus. Não é, gente. Isso é uma coisa que nós precisamos perceber. Isso é resultado da imperfeição humana. Não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos bons. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E não que nós sejamos os cordeirinhos que vão baixar o pescoço para o carrasco descer o machado. De maneira nenhuma. E aí Allan Kardec traz para nós, neste capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta de uma visão diferente, de uma visão imortalista da realidade. Porque essa é a questão.
como é que a gente vai encarar as hostilidades, como é que nós vamos reagir, porque é necessário reagir. O que nós não devemos é reagir na mesma vibração, na mesma moeda, com o mesmo tipo de atitude. É isso que Jesus ensinou há 2000 anos, é isso que Allan Kardec nos faz refletir sobre agora, nesta época em que nós estamos. Porque se nós observarmos bem, nós estamos nesta época proposta por Jesus há mais de 2000 anos, de ter que fazer esforços para perdoar os inimigos, para amá-los, porque não basta só perdoar, a proposta de Jesus vai além. A proposta de Jesus vai ao amar os inimigos. Aí vem uma dificuldade grande que a gente vai ver adiante, porque a gente acha que amar é ter aquele carinho terno, é querer aconchegar, é querer ficar perto. Gente, quem é que em sã consciência vai querer ficar perto de alguém que está permanentemente lhe torturando? Que alguém que está permanentemente lhe fazendo mal? Se nós observarmos as confusões que aconteceram na nossa sociedade nos últimos meses do ano passado, em que amigos brigaram entre si de grupos antigos, porque tomaram partidos diferentes, familiares não se falam até hoje. Seria cômico, né, se não fosse trágico. Se essa divisão, se essa polarização de conceitos na nossa sociedade hoje não estivesse dificultando, principalmente de nós que aqui estamos, de nós que não temos nesse instante a tomada de decisão e não nos unirmos para buscar um bem comum. Cada um está procurando a satisfação, ou pior, cada um está procurando a vitória do seu time. Como se em política tivéssemos times. Como se o conceito grego de política não fosse o de trabalhar em benefício da polis, da cidade, do conjunto dos seres. Esse deveria ser o conceito, e não essa radicalização que nós estamos observando. Deixando isso de lado porque tem a ver com o nosso assunto, tem a ver com a proposta de Allan Kardec, essas divisões são as causadoras de guerras, essas divisões são as causadoras de conflitos, é necessário nós observarmos com olhos de imortalista. Espera aí, para nós que somos imortalistas, para nós que entendemos que ninguém morre, para nós que sabemos que não adianta o inimigo morrer, que ele não vai deixar de ser inimigo, ele vai se tornar um espírito obsessor nas nossas vidas, é necessário perceber o seguinte: olha, o ontem, o hoje e o amanhã estão interligados. E aí Allan Kardec ainda coloca lá no item 4 desse capítulo 12, que a vida presente, nesta nossa imortalidade que é indefinida, gente, nós tivemos início, mas não teremos fim. Então uma vida, ainda que de 100 anos, ela é um ponto entre o nosso ontem e o nosso amanhã, entre o nosso passado e o nosso futuro. Só que o nosso presente, esta vida presente, ela é a causa do nosso futuro e ela é os efeitos, ela traz os efeitos do nosso passado. Então é bom a gente ser inteligente, é bom a gente olhar para essa questão das dificuldades de relacionamento, dos problemas com os chamados inimigos, de forma inteligente, porque peraí, se eu já venho arrastando inimizade há tanto tempo, se eu já venho com dificuldade de relacionamento com alguém há tantos anos, será que adianta eu ficar ainda insistindo, futucando, criando mais dificuldades? Claro que não. É hora de pensar em apaziguamento, se não do outro, porque não depende de nós. O desejo do outro de nos ferir, o desejo do outro se vingar, pode até ser legítimo, porque, por exemplo, a vítima ou o agressor de hoje podem ter ocupado posições diferentes em uma existência anterior. Aquele que hoje nos causa tantos dissabores, aquele que hoje... Não é que isso seja uma regra. Há criaturas que são adversárias do bem. Há criaturas que são adversárias da luz. Não importa qual seja a fonte do bem e da luz. Então nós vamos topar com muitas dessas criaturas todas as vezes que nós quisermos mudar a nós mesmos. Todas as vezes que nós desejarmos deixar as nossas sombras íntimas e nos aproximarmos da luz que Jesus nos ensina, vamos nos deparar com os adversários do bem. Mas ainda temos os nossos próprios. Esses nós temos. Quem participa de reuniões mediúnicas ou quem lê obras espíritas sérias, como as de Manuel Filomeno de Miranda, como as de André Luiz, vai perceber
que os inimigos de hoje, aqueles que hoje são os nossos algozes, podem no passado ter sido as nossas vítimas. Aliás, vale uma sugestão para isso, já que o pessoal, uma sugestão excelente para a gente parar de ver novela, gastar tempo vendo novela e ler coisa que seja útil. O livro Dramas da Obsessão, da tia Ivone Pereira. É uma obra sensacional porque ela mostra exatamente o que o não perdão aos inimigos acaba causando mais de 400 anos depois dos conflitos iniciais lá na Europa da Idade Média. E aí nós vamos nos sentir envolvidos ali naquela obra, perceber assim, mas se eu fizer o mesmo que eles, eu vou acabar tendo as mesmas consequências, então é melhor não fazer. E nós vemos isso acontecer frequentemente em reuniões mediúnicas. Principalmente na desobsessão, em que as pessoas estão aflitas, em que as pessoas frequentemente estão ali, mas pede ajuda para alguém, pede ajuda para um ente querido, porque ele está passando por um momento difícil, e é um momento difícil real. E a espiritualidade amiga não se furta de ajudar. A dificuldade é que frequentemente a gente também encontra, na hora de tratar essas questões, os espíritos que hoje se apresentam como algozes, mostrando o quanto eles foram vítimas no passado. O quanto eles padeceram. É claro que nós não temos condições e nem autonomia para revelar dados mais profundos, mas temos encontrado, inclusive nas nossas reuniões mediúnicas, casos em que hoje criaturas com problemas de enfermidade físicas graves, problemas sérios, principalmente que envolvem a pele, e que no passado trabalharam na Inquisição e eram daqueles responsáveis pela tortura, por tocar ferros em brasa na pele dos que estavam sendo torturados, e aí os algozes hoje estão ali não dando sossego, não dando paz. Importante então que nós espíritas tomemos a recomendação de Jesus de amar os inimigos, não como um ato de sermos bonzinhos para eles, mas principalmente como uma defesa para nós. E é nessa hora que vai se apresentar neste planeta de provas e expiações, porque os espíritos também não são daqueles de mentir para educar, ninguém educa mentindo, já dissemos isso em mais de uma palestra. Nós vamos encontrar num planeta atrasado como a Terra, muitas chances de fazer inimigos, muitas chances de encontrar ou de reencontrar inimigos do passado. Agora, o que a gente não pode é ser inimigo. Nós tomarmos a atitude belicosa, nós tomarmos a atitude do revide, porque aí nós vamos estar prolongando aquele tipo de situação difícil, o conflito, a hostilidade, o que não será salutar para a nossa felicidade, não é para deles. Um dos argumentos que nós temos para utilizar nas nossas reuniões mediúnicas, quando nos deparamos com espíritos assim tão vingativos, quando nos deparamos com as vítimas que querem cobrar, dizendo que querem justiça e na verdade estão fazendo vingança, é que quando elas fazem o mal, quando elas conseguem alcançar seus objetivos, elas não se sentem melhores. Já perceberam isso? Tem um ditado mordaz que é utilizado há muito tempo, que vingança é um prato que se come frio. Ou seja, aquela criatura que é ardilosa, aquela criatura que guarda rancor, ela espera passar o calor da agressão para depois vir com um ato de vingança que seja mais contundente, que seja mais dolorido para o adversário que a feriu. Só que depois que ela faz isso, ela percebe nitidamente que ela não está feliz. Quem leu o romance O Conde de Monte Cristo, de um dos Dumas, que eu acho que é o pai, deve ter percebido que assim, ele passa basicamente metade da história tentando se vingar das pessoas que o atingiram, que o magoaram, que o feriram. E depois que ele consegue, bate um vazio danado. A mensagem ali não é da vingança, gente. Não é da inteligência que ele utiliza para se vingar. Mas o quanto todo aquele esforço não resultou no que ele queria. Embora os filmes, as histórias estejam romantizando, glamorizando a vingança, a mensagem final que aparece lá de Alexandre Dumas é que nós não devemos nos vingar, porque a vingança deixa um vazio profundo em quem se vinga. E além disso, acarreta, do ponto de vista nosso, espírita, do ponto de vista de nós que conhecemos a imortalidade da alma, vai jogar para o mundo espiritual aquele adversário que aqui na Terra nós podíamos enfrentar corpo a corpo e agora ele terá vantagem.
Ele terá liberdade e poderá influenciar diretamente o nosso pensamento. Quantas causas de depressão não vêm de vinganças espirituais? E, na verdade, também, quantas depressões só são resultado do nosso proceder no presente? Não há como nós criarmos um vínculo, um link. Nem toda doença física tem cunho espiritual. E é importante levar isso em conta para que a gente não fique tentando tratar a doença física só no centro espírita. É preciso buscar todos os recursos que a ciência oferece para tratar as enfermidades que nós temos, sejam elas do corpo físico ou da mente. E associar a terapêutica espírita que acarreta trabalho para nós, a terapêutica espírita que traz para nós a proposta de mudança de pensamento, de renovação das nossas atitudes, para que nós não nos vinculemos mais aos espíritos que porventura tenham se ligado a nós pela nossa inferioridade. E aí o perdão aos inimigos, o fazer o bem aos inimigos já não é mais uma história que está fora das nossas possibilidades. A questão primordial é a gente entender, bom, mas espera aí, se eu sei que o meu hoje é consequência daquilo que eu fiz ontem, a única maneira de eu melhorar o meu amanhã é mudar hoje. É não repetir, é mudar a conduta. E vai adiantar eu ficar reclamando, eu estou passando por isso, porque na outra encarnação eu fiz aquilo. Isso não é uma proposta de espírita também. O fato de nós compreendermos que numa encarnação nós podemos ter errado muito, e hoje estamos recebendo o contragolpe, estamos colhendo as consequências desses erros, não implica em nos paralisarmos e dizer assim, eu estou pagando porque eu mereço. Ninguém, se Deus, e como Deus é justo, não tem nenhum se. A constatação é real, como Deus é justo, ninguém está passando por aquilo que não mereça, por aquilo que não precise como lição de progresso e não como castigo. Essa é a diferença da visão espírita. Os nossos sofrimentos, eles não são o castigo de Deus, eles são a consequência de nós mesmos. É a forma, às vezes dura, é a forma dolorida que a lei divina estabelece para nos acordar, já que as outras formas não deram muito certo. Com certeza, antes de nós cometermos os delitos no passado que acarretaram os adversários do presente, houve alguém que nos aconselhou fazer o contrário. Não há hoje? Se nós observarmos bem as nossas atitudes ao longo dessa existência, e todos aqui somos adultos, não dá nem para ter a desculpa de que é criança e não se lembra, ou não teve tempo de fazer bobagem. Todos nós somos adultos o suficiente para ter os nossos arrependimentos do passado. Para ter aquela coçada de cabeça e dizer assim, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado aquilo com fulano, com Beltrano. Não é? Agora, antes da gente ter essa atitude intempestiva, não apareceu um texto na nossa frente nos recomendando fazer o contrário? Nós não assistimos uma palestra, principalmente nós espíritas, recomendando agir de forma diferente? Não tinha alguém, um parente, um amigo, um trabalhador da casa espírita, um frequentador da nossa igreja, se éramos de outra religião, que nos aconselhou seguir Jesus em vez de seguir os nossos instintos? Mas o que a gente fez? Tapou os ouvidos e acabou fazendo o que deu na telha, o que deu vontade. Agora aguenta as consequências. Então não adianta reclamar. A queixa, no dizer de Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela é característica de espíritos ainda imaturos, de criaturas que ainda estão na chamada infância espiritual, aqueles que fazem queixa, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Como eu sou bom. Tem gente que diz assim, né? Eu só faço bem, por que isso está acontecendo comigo? Porque agora nós temos forças, e antes não tínhamos, para suportar a prova. E aí tem uma colocação, nesse item 4 do capítulo 12 do Evangelho, que ela realmente nos faz assim, meu Deus, colocar isso em prática vai dar trabalho. Porque Kardec sugere que se nós não nos queixamos, aprendemos como espíritas, não é a nos subjugar, não é a nos submeter à dor, isso não é proposta do Espiritismo. Proposta do Espiritismo é nós superarmos as dores, é nós aprendermos com elas para podermos ir adiante, e não ficarmos naquela situação de assim, eu estou assim porque Deus quer. Não está mesmo. A gente já comentou sobre isso também em várias outras palestras, e como a gente agora está divulgando no YouTube as nossas palestras, é melhor não ficar me repetindo muito, que é para as pessoas não ficarem chateadas lá de ficar vendo a gente falar a mesma coisa, embora falar a mesma coisa talvez seja necessário até porque a gente é lento para colocar em prática aquilo que é ensinado.
é devagar para fazer aquilo que realmente nos é sugerido. E é exatamente em função desse tipo de comportamento que a gente é convidado a não se queixar, mas continuar progredindo. O não se queixar não significa paralisia de atividade. O não se queixar não significa sujeição. Ora, imagina, vamos pensar bem aquela questão das provas e expiações, da lei de causa e efeito. É dito a nós, olha, tudo que nós passamos nós temos necessidade, não é? Então, uma enfermidade muito grave no corpo físico, ela tem uma razão de ser. O que não significa que nós temos, então eu estou assim porque Deus quer, deixa a doença tomar conta. Alguém não vai tomar remédio? Alguém não vai fazer a cirurgia para extirpar o tumor que pode nos levar à desencarnação precoce? Porque essa é a questão. O fato da doença não significa que nós tenhamos que desencarnar dela. Quantas criaturas são superadoras? Quantas criaturas vencem enfermidades e voltam a uma vida ativa? E às vezes voltam com mais vigor, voltam com uma visão diferente. Há casos até interessantes das chamadas experiências de quase morte, em que a percepção do mundo espiritual faz com que aqueles que retornam dessa experiência, que não é a morte real, que não é a ruptura dos laços que ligam o espírito ao corpo físico, que eles voltem com outro olhar. Criaturas que antes eram egoístas, ou que eram amargas, que eram hostis, agora passam a valorizar mais a convivência com a família, passam a dar menos importância ao ter e mais ao ser, exatamente porque perceberam, existe algo mais. Eu vou além disso, então que eu tenho que fazer algo melhor para estar melhor lá. Então a necessidade é de mudar. A queixa é apenas um fator de perturbação no período de transição das provas que nós estamos sofrendo. E aí Kardec faz uma sugestão que é desafiadora. Se nós não nos queixamos da prova, também não nos queixemos daqueles que nos fazem passar pela prova. Dificuldade, né? Porque assim, não é a coisa mais natural do mundo. Não é a coisa que tenha que agradar. Nenhum de nós, ao contrário, vai ficar assim, fulano está me fazendo mal, olha só, ele está apertando meu pescoço. Alguém faz isso? Quando alguém vem para apertar o nosso pescoço, a primeira coisa que a gente faz é repelir. Às vezes com violência igual à violência que é cometida contra nós. Então, essa proposta, às vezes, ela é mal compreendida. Sim, eu não vou me queixar. Sim, eu não vou retribuir o mal que me fazem com o mal também. Mas, aí a gente entra na parte que é a proposta de Jesus. Amar os inimigos. Como é difícil. E Allan Kardec nos socorre. A visão espírita do amar os inimigos, ela é diferente da visão materialista. E ela é diferente, principalmente, daquela condição em que as criaturas da fé cega, que estão assim porque Deus quer, que é assim mesmo. Não é por aí, não. Quando vem a sugestão dos benfeitores espirituais a Allan Kardec, que nós nos coloquemos nessa condição de não retribuir o mal com o mal, é exatamente para que, do ponto de vista da evolução espiritual, nós nos elevemos. Para estar acima do nosso adversário, para estar acima de quem é hostil a nós, espiritualmente falando, nós não podemos ter nenhum vínculo, nenhuma semelhança com as atitudes dele em relação a nós. E aí faz lembrar a figura de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi. Que figura ímpar. É o não cristão que mais vivenciou o cristianismo no século XX. Puxa vida, né? Porque certa vez, já depois de haver libertado a Índia, isso faz parte de um folclore em torno das frases de Gandhi, Ele foi entrevistado. E aí a repórter perguntando, ou a jornalista perguntando, como é que em tantos conflitos, porque acabaram de libertar a Índia do jugo inglês, e aí começaram os conflitos internos, que levaram à divisão da Índia, anteriormente um país só, em dois, a Índia atual e o Paquistão atual. E aí aqueles conflitos entre os muçulmanos e os hindus, tinha ainda também muitas agressões ao Gandhi, muitas coisas eram ditas, e ele recebia muitos ataques. E ela perguntou como é que ele, sendo o baluarte da não violência, o disseminador da paz por excelência, fazia para perdoar os adversários. Aí ele respondeu, mas eu não perdoo ninguém.
Isso foi um choque para quem via, né? Mas como você, o mensageiro da paz, da não violência, não perdoa? Não, ninguém jamais me ofendeu. Olha só. Quer dizer, se sentir inofendível. Se colocar numa condição de elevação espiritual tamanha que as mesquinharias, que as coisas equivocadas que as pessoas fazem em torno de nós ou contra nós, não nos atinjam. Não nos façam sofrer. Assim ele conseguiu se colocar. E viveu isso até o momento do sacrifício final, quando foi atingido. E mesmo assim pediu que não fossem hostis ao seu agressor. Olha que coisa interessante. E é isso que nos leva então à proposta seguinte de Jesus. E aí ela aparece primeiro lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, nós já fizemos um estudo sobre isso, tá? Ele está prestes a ir ao ar lá no canal do YouTube, mas é interessante a gente considerar. Ele, na verdade, é um baita roteiro para nós nos regenerarmos. E nesse momento de reflexão, Jesus usa com muita frequência a sua própria autoridade de governador espiritual do planeta para nos ajudar, para nos propor formas de comportamento, normas de comportamento diferentes daquelas que são características de provas e expiações. Porque o que é característico na condição de provas e expiações é o olho por olho, dente por dente de Moisés. É aquele conflito, alguém me fez, eu retribuo. Alguém bombardeou a minha cidade, eu mando bomba no outro também. Não acontece isso até hoje? Nós não vemos isso acontecendo no Oriente Médio, nas comunidades aqui em torno, em que os tiros são cruzados de uma comunidade para outra por causa dos conflitos? E aí Jesus vem e diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos. Várias vezes ele usa esse recurso. Ele usa essa troca de conceitos. O aprendeste que foi dito aos antigos representará para nós, no nosso estudo, no nosso mergulho no Evangelho, no nosso mergulho na mensagem de Jesus, a norma de conduta antiga. A norma de conduta que vigora e que não tem nos feito bem. Porque se fizesse bem, nós estaríamos aqui sofrendo ainda? Nós estaríamos encarnados no planeta de provas e expiações ainda? Não. Então é aquela velha história. Dá para fazer um bolo novo usando a receita que eu usei ontem? Não. Se eu quiser fazer um bolo diferente, eu tenho que usar uma receita diferente. Dá para chegar num destino diferente, seguindo pelo mesmo caminho que eu segui ontem? Não. Se eu quiser chegar num destino diferente, eu tenho que seguir por um caminho diferente. E Jesus nos ajuda nisso. Ele apresenta o conceito antigo de provas e expiações, precedido por essa frase: aprendeste que foi dito aos antigos. E fala a lei mosaica frequentemente, ou fala o costume que prevalecia na sua época, que era um costume inferior, que era um costume brutal, que era um costume violento. Depois ele diz assim: eu, porém, vos digo. Olha aí a autoridade de governador espiritual do planeta, trazendo para nós uma norma de conduta diferente. Apresentando para nós a proposição do Mestre Jesus de que nós nos coloquemos diante da vida com uma atitude diferente daquela que vínhamos tendo até agora. E aí, nesse caso em específico, ele diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos: amarás os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Isso era o que era praticado lá, principalmente pela sociedade que se pautava pelas leis draconianas de Moisés, principalmente pelo invasor romano, que também não perdoava os deslizes e nem mesmo qualquer desrespeito à falsa sensação de superioridade que eles tinham de si mesmos. E aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Olha só que proposta diferente. E aí fica muito difícil, e a gente diz assim: eu queria tanto amar os inimigos, mas é tão difícil. Não fazem careta assim? É porque aí vem Kardec e nos socorre, né? Kardec nos ajuda, ele chama a atenção o seguinte: o problema não está na proposta de Jesus. O problema está em quem escreveu. O problema está em quem leu. O problema está em quem interpretou. Porque a mesma palavra é usada para designar níveis diferentes de sentimentos, não é? A mesma palavra amar, ela tem a sensação de levar afeto, de envolver, de acolher, de gostar de compartilhar a vida com aqueles que nós amamos. E isso não dá para fazer com o inimigo.
E isso não dá para fazer com quem é hostil conosco. Então é lógico que Jesus não propõe o mesmo tipo de amor. Kardec nos adverte que ele mesmo, Jesus, não vivenciou um amor plano. Ele vivenciou vários níveis de amar, vários níveis de exercitar esse amor, que também não era tão incondicional assim, porque sempre tinha a proposição de aprender com ele, de tomar o seu jugo, de não tornar a errar, para que as coisas não ficassem piores. Então era um afeto, era uma proposta de crescimento, mas ela era condicionada à nossa melhoria, à nossa transformação espiritual. Não vamos imaginar aquela incondicionalidade cega do amor. O amor, para ser um amor que educa, para ser um amor que faz crescer, ele não pode ser cego. O amor que é cego, o amor que não enxerga as falhas do ser amado, ele, por um lado, ele só vai ver falhas nos outros, e aí qualquer um que se torne hostil ao ser amado se torna nosso inimigo. E nós vemos isso acontecer com frequência em algumas famílias. Então o amor tem que ter lucidez. Epa, meu filho, peraí, isso aí que você fez está errado, seu amigo está certo. Você podia fazer diferente. Esse é um amor que educa. E foi o amor que Jesus ensinou. E foi o amor que Jesus vivenciou. O problema da palavra amar, ou do verbo amar aí, é que nós ainda imaginamos que amar é sentir carinho. E algumas pessoas costumam brincar. Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos, mas não significa que nós temos que gostar deles. É jogo de palavras, tá, gente? O ideal é aquilo que Kardec coloca para nós aqui nos itens 1, 2 e 3 desse capítulo 12. O amar os inimigos não tem esse sentido do deleite, do compartilhar com eles as nossas vidas, mas de sermos e principalmente de agirmos de forma diferente da que eles agem para conosco. E aí Jesus, ele é tão inteligente, porque ele resolve nos cutucar. A gente ainda não tem aquela mania de querer ser melhor que os outros? Eu sou melhor por causa disso. Eu sou melhor porque eu sou cristão. Eu sou melhor porque eu sou espírita. A gente não quer ser melhor. O problema é que a gente devia fazer esforço para ser melhor só do que a gente mesmo. O esforço devia ser assim, olha, eu sou melhor do que eu fui mês passado. Eu consegui fazer melhor esse mês do que eu fiz no mês anterior. Eu consegui ser uma pessoa melhor esse ano do que eu fui no ano anterior. Não é à toa que aquela frase que nós colocamos em todas as camisas da Semana Espírita até o ano passado, porque esse ano não vai ter camisa, ela era aquela: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más tendências. Então não é que o verdadeiro espírita é o santo, é o perfeito. Não. Mas é aquele que luta contra os outros? Não. É aquele que luta contra as suas próprias imperfeições. É aquele que trabalha para ser melhor a cada dia. Mas um pouquinho melhor. Não precisa dar um salto muito grande. Não precisa virar um anjo com asinha, com auréola, porque isso não vai acontecer, gente. Esta terrinha nossa ainda é um planetinha de provas e expiações bem medíocre, bem mesquinho. Nós não sabemos cuidar nem do ambiente em que nós vivemos. Que dirá da sociedade em que nós estamos? Então a proposta é para nós. E aí, aproveitando esse nosso desejo de ser melhor que os outros, ele diz assim: olha, se vocês amarem só os que vos amam, o que vai fazer vocês melhores que os escribas e fariseus? Eles não fazem o mesmo? Se vocês só atenderem, só assistirem as pessoas que são amigas, que vai fazer isso melhor do que as pessoas de má vida? Elas não se ajudam também? Elas não se entreajudam para poder continuar mantendo as suas vantagens? E aí ele vai fazendo com aquela sociedade, com que aqueles seguidores iniciais, com aquelas criaturas que eram simplórias muitas vezes, mas imensamente orgulhosas, porque o que nos faz querer ser melhor que o outro é orgulho. O que nos faz querer ser melhor que nós mesmos é a busca da humildade. É tão diferente. Mas Jesus aproveita a nossa falha, Jesus aproveita o nosso defeito em nosso benefício. E aí aquele povinho que estava ouvindo Jesus, orgulhoso, que achava que os sacerdotes, os escribas e os fariseus eram mesmo criaturas hipócritas. Eram criaturas que sobrecarregavam o povo com um monte de compromissos que eles mesmos não cumpriam. Então, que as criaturas ditas de má vida, os desonestos, a gente pensa assim: os políticos de hoje, não é? Eles são desonestos, eu quero ser melhor do que eles. Beleza, começa não parando o carro na calçada. Começa não pegando um atestado falso para pedir segunda chamada de prova, ou para faltar no trabalho. Já vai ser diferente deles.
Porque às vezes a gente quer que o outro seja diferente sem a gente ser. E na verdade o que nós temos na nossa sociedade são espelhos. Nós somos, na verdade, reflexos uns dos outros. Temos que ter um cuidado danado para isso. Ser autêntico, ser verdadeiro, ser real na nossa sociedade é que é o grande desafio. E aí Jesus mexe com esse nosso orgulhozinho. Eu não quero ser igual a essa ralé. Eu não quero ser igual às pessoas de má vida, os desonestos. Olha, eles se ajudam. Eles fazem silêncio. Essa história de delação premiada que está graçando por aí agora é uma quebra desses acordos. Mas logo, logo isso vai ter consequências também. E a gente vai começar a perceber que Jesus usa o nosso defeito em nosso benefício. Nas duas vezes que Kardec cita, nos dois versículos, nos dois textos do Evangelho, do Novo Testamento, que Kardec utiliza para nós estudarmos o amar os inimigos, nas chamadas citações de Jesus, ele usa exatamente isso. Essa confrontação entre aquilo que nós observamos de ruim na sociedade e nós queremos ser diferentes. Mas se eu fizer a mesma coisa que eles, eu não vou ser diferente deles. Olha a proposta de mudança de conduta aí. Olha a proposta de mudança de norma de conduta aí. Então, amar os inimigos vai passar por nós não fazermos o que fazem os inimigos. E não necessariamente por sentirmos por eles um afeto que não é natural. Um afeto que só é dedicado àqueles que conquistaram a nossa confiança, conquistaram o nosso respeito. E isso tem que ser mantido. Confiança e respeito são coisas que têm que ser mantidas o tempo todo. Então, a proposta de Jesus, a dificuldade está na palavra amar. E a gente pede lá a Kardec no item 3, desse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos ajudar a entender. Amar tem vários tons. Não é fazer paralelo com nenhuma obra que não é exatamente uma obra legal para ser considerada, mas existem vários tons de amar. Nós podemos amar os filhos e amar ao próximo. Há uma outra palestra nossa que também já está lá, que é o amor como solução, em que a gente busca recursos na mensagem de um psicólogo alemão, Erich Fromm. E ele diz, olha, amar ao próximo tem vários níveis. O amor maternal, o amor paternal, o amor filial, o amor fraternal, o amor passional. Foi até onde ele conseguiu ir. Porque ele viveu uma sociedade que era mais conflagrada que a nossa, mais dividida que a nossa, que foi a da florescência do nazismo na Europa. Mas amar os inimigos é a proposta de Jesus. E mesmo nesse nível de amar, a gente consegue ter tons diferentes. E aí a proposição espírita é interpretar essa palavra amar. Kardec vai antes nos chamar a atenção para uma coisa. Nós somos espíritos. A principal forma de comunicação entre nós não é visual, não é verbal. São as vibrações que nós emitimos. É por isso que às vezes uma pessoa se aproxima de nós e ela tem um pensamento hostil contra nós e nós nos sentimos desconfortáveis perto dela. Ela não falou nada, ela não fez nada, ela nem olhou torto para nós. Porque tem aquelas pessoas que conseguem ser tão hipócritas, né, que ela vem com um semblante suave, sorridente, querida, com aquele sorriso Hebe Camargo com botox, né? E a gente não está percebendo nenhum gesto, nenhuma palavra que seja hostil, mas a vibração que chega até nós é hostil. E aí Kardec trata essa questão das hostilidades, das animosidades, das inimizades entre as criaturas da Terra, com base nesse princípio do magnetismo. Como nós emitimos ao pensar energias, fluidos, o bom pensamento envolve o alvo em vibrações boas, em vibrações salutares. Daí, diz Kardec, a sensação confortável, a sensação agradável que nós temos ao estar ao lado de um amigo, ao lado de uma pessoa que nos faz bem e que nós queremos bem. Da mesma forma, só que no sentido contrário, o pensamento negativo, o pensamento hostil, manda adiante da fonte, adiante daquele que pensa, uma energia pesada, uma energia dissonante, conflitante com as nossas próprias energias. É como se fosse um passe às avessas. Um passe, nós envolvemos a criatura em boas energias. O passista que se coloca diante do assistido, do paciente, vamos colocar assim, para aplicar os fluidos do passe, ele deve desenvolver, acima de tudo, um desejo de fazer o bem àquele desconhecido, muitas vezes. Que talvez o maior desafio do passista é desenvolver esse amor
pelas afinidades com outras pessoas, pelos seus irmãos de jornada, mesmo que não tenham nenhum laço afetivo com eles. E envolver esse ser em bons pensamentos. Daí a proposta também de favorecer a sintonia, convidando quem vai receber o passe a que tenha bons pensamentos, para que abra a mente e os sentimentos para receber os bons fluidos. Então pense em Jesus, faça suas orações, todas são sugestões bem plausíveis, bem necessárias, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o passe. Mas o inimigo, o hostil, ele faz as avessas disso, ele dá um passe às avessas. Em vez de envolver a criatura com bons fluidos, com boas energias, ele envolve com energias que são conflitantes, que são muito diferentes, e normalmente são aquelas que visam depauperar, enfraquecer, diminuir a resistência do adversário. E aí é lógico, como esse pensamento vai adiante de nós, como esse pensamento não fica preso na nossa mente, ele leva essas energias ao receptor. E aí vem uma questão importante para nós espíritas. Ninguém recebe aquilo com que não sintonize. O grande trabalho da desobsessão de encarnados não é afastar os desencarnados. É ajudar para que os encarnados não estejam receptivos às vibrações negativas dos inimigos desencarnados. É trabalhar, por isso a necessidade das reuniões de estudos, por isso a necessidade das reuniões de evangelização de adultos e de crianças, porque ela cria o escudo de defesa, para que nós não sintonizemos. Então, alguém pode me detestar, pode me odiar profundamente e ele vai irradiar aquele pensamento sombrio, aquela nuvenzinha cinza que a gente vê em quadrinhos, né? Que sai da cabeça daquela criatura que detesta e vai jogar raios na cabeça do outro. Mas se nós não sintonizarmos com isso, isso não nos atingirá. A energia negativa que foi lançada contra nós será bloqueada por esse escudo de paz, de amor, de pensamentos bons que nós cultivarmos. E aí, como nada deixa de realizar trabalho na vida espiritual, mesmo trabalho aí é usar errado esse termo, tá? Não é trabalho. Mas como nenhuma ação deixa de ter consequências na vida espiritual, aquela energia negativa que foi mandada para alguém e que não foi acolhida, certamente volta para a sua fonte de origem, como um elástico, que prende na sua ponta uma bola. Se essa bola é lançada e não alcança o alvo, o elástico a puxa de volta. E aí quem emite o mau pensamento é que se vê sobrecarregado por ele. Aliás, não precisa nem esperar a volta, porque a fonte normalmente está muito mais encharcada daquelas vibrações que irradia do que aqueles que estão à distância. Basta nós observarmos as luzes. O ponto mais luminoso é aquele que está mais próximo da fonte de luz. Assim também com relação às sombras que nós irradiamos, aos pensamentos negativos que nós emitimos. Se eles não alcançam, se eles não são colhidos por aqueles que nós alvejamos, eles voltam para nós e acabam somando-se àqueles outros que nós atraímos para nós mesmos. Daí a importância, então, do amar os inimigos em relação à nossa paz interior, ao nosso bem-estar. Mas já que não dá para amar os inimigos, como diz Allan Kardec, como nós temos afeto, como nós temos sentimento pelos amigos, o que é esse conceito de amar os inimigos, então, em termos de doutrina espírita? Porque é algo que precisa ser aplicado agora. É algo que a sociedade está pedindo que nós apliquemos. Que conceito é esse? O que é amar os inimigos? Aí vem uma lista. Lá mais ou menos no finalzinho do item 3 do capítulo 12 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vem uma lista que Kardec faz. Amar os inimigos é não guardar ódio deles. Eles podem nos odiar, mas nós não temos necessariamente que odiar a eles. Aí a gente lembra de Jesus. Olha como o mestre foi sábio, em 2 momentos. Primeiro, nos sugerir o seguinte: olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te ponha nas mãos do meirinho, né, do carcereiro, e não sejais metido em prisão, porque de lá não sairás, enquanto não tiverdes pago o último centavo. Aí a gente pensa assim, mas esse negócio de perdoar os inimigos, de não alimentar ódio para eles, então não tem a ver com eles. Não vai ter efeito sobre eles, vai ter um efeito secundário.
Mas o principal efeito de não odiar os inimigos é sobre nós. Nós é que não vamos ficar sobrecarregados. Nós é que não vamos ficar presos a eles. Essa é a grande sugestão de Jesus. O perdão faz bem a quem perdoa. Não necessariamente a quem é perdoado. O único efeito positivo do perdão sobre quem foi perdoado é que pesará sobre ele uma cota menor de energias negativas. Mas se ele é capaz de praticar o mal e é capaz de continuar praticando o mal, não vai ser essa quantidadezinha de energia negativa que vai fazer muita diferença na vida dele. Então lembremos nós, estamos num mundo de trocas de energias, de troca de vibração. Espírita sério nenhum, espírita que compreenda a doutrina espírita, jamais vai ficar preocupado com, fizeram macumba para mim. O fulano tem um olho malvado, um olho gordo. Só de passar perto dele eu já me sinto mal. Que significa o quê? Tu está sintonizando. Você abriu a mente para receber a vibração negativa do outro. Então, o perdoar os inimigos, o fazer o bem aos adversários, significa romper com essa tubulação que fica trocando energias negativas dele para nós, de nós para ele, dele para nós de novo, de nós para ele outra vez. Amar os inimigos, além de não sentir ódio deles, é não devolver o mal que ele nos faz com um mal semelhante. E de vez em quando a gente é bem hipócrita. Eu não consegui prejudicar o fulano, eu não consegui devolver, eu não consegui dar o troco, mas não tem problema. Deus vai fazer justiça no meu lugar. Gente, isso é chamar Deus para ser matador de aluguel, né? Deus vai mandar um raio na cabeça dele. Eu sou reencarnacionista. Na outra encarnação, Deus vai fazer justiça. E isso é chamar Deus para ser matador de aluguel. Não façamos isso de jeito nenhum. Isso é o falso perdão. Isso é o perdão hipócrita. Aquele bem farisaico, não é? E aí a gente começa a perceber assim, não foi isso que Jesus vivenciou. Como eu disse antes, Jesus não vivenciou aquele amor plano, igual para todo mundo. Basta nós observarmos bem. Como é que ele tratava a Madalena, Maria de Magdala? De um jeito sempre acolhedor, de um jeito respeitoso, que elevava, jamais fazendo críticas ao seu passado, porque de vez em quando a gente quer ser acolhedor, mas pesa com críticas sobre o passado da criatura. Como é que ele tratava Zaqueu? Se a gente olhar Zaqueu, e principalmente aquele momento lá da refeição na casa de Zaqueu, Jesus dá a Zaqueu um baita estímulo, né? Quando Zaqueu se mostra propenso a mudar de comportamento, a deixar aquele comportamento excedido, desonesto, característico de muitos dos publicanos do seu tempo, Jesus enaltece o quê? O rompimento com o passado? Não. A capacidade de Zaqueu de ir para frente, de ir para o futuro. Como é que Jesus se relacionava e amava a Pedro? Pedro, Tiago e João, além de serem os médios de efeito físico de Jesus, como costumam dizer, eles eram aqueles que estavam mais próximos, eram os aprendizes mais próximos. Mas Pedro era chucro, gente. Já era mais maduro, era mais velho até que Jesus, e era chucro, ele fazia bobagem. E aí todas as vezes que o Pedro se excedia, Jesus dava uma reprimenda. Bainha tua espada! Até no momento mais grave, Jesus dá um chega para lá em Simão Pedro. Como é que Jesus tratava João? O jovem, o adolescente, aquele que compreendia Jesus muito mais pelo sentimento do que pelo intelecto. Ao ponto de João poder pousar a cabeça no peito de Jesus. Ao ponto de João poder repousar, né? Aquele abraço que a gente dá, por exemplo, um tio ou um pai abraça o filho adolescente, acolhe uma criança e põe no seu colo. E às vezes deixa que essa criança durma no seu colo. Era o que João tinha condições de fazer, por quê? Era um amor desprovido. Um amor desprovido de interesse, um amor desprovido de qualquer laivo de inferioridade. Mas também como é que Jesus amava os fariseus e os publicanos e os escribas? Advertindo das suas imperfeições. Raça de víboras, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. E aí, dentre os fariseus, tem uns casos interessantes. Um deles é José de Arimateia, que aparece perifericamente no Evangelho como alguém que cede a caverna em que o corpo de Jesus foi sepultado. E o segundo fariseu que aparece na existência material de Jesus é Nicodemos, que se convence de que a mensagem de Jesus era verdadeira e vai procurá-lo, mas vai com orgulho de alguém que é doutor da lei. Vai com aquela ideia de que eu sei mais do que ele, eu vou discutir Moisés com ele. E aí Jesus já começa, advertindo, olha, mas você é doutor em Israel e não sabe como é que a gente nasce de novo?
Se fosse mineiro, ia soltar um uai aí agora, né? Uai, mas você não sabe isso. Mas, como Jesus era hebreu, né? Não tem esse sotaque. Mas é interessante da gente perceber. São formas diferentes de amar. Mas todas são formas de amor. E aí a proposta dos Espíritos para nós é isso. Amar os inimigos, além disso, é perdoar no sentido de não se vingar. Não quer dizer que a gente vai chamar o inimigo para tomar um chazinho na nossa casa. Porque pode ser que ele ainda continue nosso inimigo e jogue veneno no nosso chá. Né? Ou ele fique tão preocupado de ir na nossa casa tomar chá que não tome chá e não coma, porque ele acha que está sendo envenenado. De vez em quando tem essas loucuras assim. Amar os inimigos é estar aberto à reconciliação, mas é de verdade. Mas aí vem uma questão interessante. Mas eu me abri à reconciliação e o fulano que me traiu, traiu de novo. E a Beltrana que me enganou, enganou de novo. É porque a gente esquece uma outra recomendação de Jesus. Jesus nos convida a ser simples como as pombas. Sim, mas prudentes como as serpentes. Atento. Se uma criatura nos engana uma vez, a responsabilidade é toda dela. Mas se ela nos enganar uma segunda vez, muito da responsabilidade é nossa. Nós somos tolos. Outra questão importante de amar os inimigos é não difamá-los. É não fazer aquela coisa chata. Que a gente quer dizer, mas olha só, o fulano, cuidado com a Beltrana, cuidado com o fulano, que eles não são boas pessoas. Eles podem não ter sido boas pessoas para nós, mas podem ser pessoas ótimas para aqueles a quem eles amam, para aqueles que são seus amigos. Nós não somos contados nessa fileira, mas não vamos desmerecer totalmente o nosso adversário porque ele não fez o mal. Porque na visão dele para nós é que somos o mal para ele frequentemente. Nós é que somos o mal para ela. E apenas é um pobre coitado ou uma pobre coitada que se defende das maldades que nós fazemos. Então, não alimentar as hostilidades. Como isso é necessário nos dias de hoje, né? Como a espiritualidade foi sábia. Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo saiu há 155 anos. 1864. Parece que foi ontem. Porque é uma sugestão para a gente colocar em prática hoje. Não é? Olha o Brasil que nós vivemos. Olha o mundo em que nós vivemos. A gente olha e fica preocupado. O Brasil assim, o Brasil está dividido. O Brasil está dividido. E cabe a nós, espíritas, trabalharmos não para aumentar essa divisão, mas para buscar todos os pontos de acordo. Uma atitude que eu precisei tomar ao longo daqueles períodos conflituosos, lá dos últimos meses do ano passado, foi o seguinte: olha, nesse ponto nós divergimos e nós não vamos encontrar acordo. Mas, como nós somos trabalhadores espíritas, vamos trabalhar aquilo que nós temos acordo? Vamos trabalhar aquilo que a gente já sabe que pode fazer junto? E deixar as posições políticas fora da nossa atividade espírita? Até porque é bobagem nós nos debatermos, nós nos hostilizarmos para defender esse tipo de situação que está aí. Porque nós vamos ver que não há diferença entre 6 e meia dúzia. Há apenas um sinal ideológico mudando, mas diferença nenhuma existe. Então sejamos mais espíritas. O politizar aqui no sentido de agir na sociedade, ele deve continuar. Nos remete à questão 932 do Livro dos Espíritos. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser tímidos se nós queremos ser bons. Mas significa que nós não vamos usar as mesmas armas dos outros. Então, amar os inimigos na sociedade hoje, amar os inimigos nesse momento que nós vivemos, é uma proposta inteligente. Porque isso vai nos ajudar a trabalhar mais, a trabalhar melhor, a nos conciliarmos em prol de uma causa mais ampla. Nossa sociedade precisa de mais harmonia. Não gastar tempo. Mas estão falando de você na rede social. Tem uma atitude ótima. Sai da rede social. Mas agora estão fazendo fofoca. Não gasta tempo respondendo a fofoca. Não gaste tempo respondendo a quem não quer ouvir. Todo o tempo que nós gastarmos tentando nos defender das mentiras que falam contra nós, é um tempo que nós desperdiçamos de continuar fazendo o bem que nós queremos. Quantas criaturas, e aí nós vamos ver, Jesus, o próprio Chico Xavier, Edivaldo Franco, tantas criaturas foram atacadas. Madre Teresa de Calcutá foi atacada.
dizendo que ela dava aos pobres um tratamento, mas que ela mesma buscava outros. E eles responderam como? Eu não fiz isso, eu não sou assim. De jeito nenhum. Nem Jesus, nem Chico, nem Divaldo, nem Madre Teresa, ninguém que foi atacado por fazer o bem, gastou tempo se defendendo. Eles deixaram que o seu trabalho respondesse no lugar deles. A nossa melhor resposta para os adversários, principalmente para os adversários do bem que nós desejamos fazer, não é o debate, mas é a continuidade do trabalho. É o mostrar, olha, não sou o que vocês estão falando, basta observar aquilo que nós fazemos. Deixemos que a nossa tarefa fale por nós. Que adianta, o fulano de tal disse que não confia na sua mediunidade. O problema é dele. Temos conseguido fazer o bem nos nossos trabalhos mediúnicos? Temos. Então sigamos com Jesus. Fulano não acredita em nada do que você fala na tribuna. Problema dela. Aquilo que nós estamos falando na tribuna, a mensagem que está chegando a outras pessoas, principalmente tem nos ajudado a nos fazermos pessoas melhores? Então que a outra pessoa fique com a sua má vontade. Olha quanto tempo nós vamos ganhar com atitudes como essa. Não dando ouvidos à fofoca, não gastando tempo para responder a mexericos. Nós vamos apaziguar as hostilidades. Porque por mais que o adversário do bem, por mais que o nosso inimigo pessoal ou o inimigo daquilo que nós representamos tente nos atingir, tente nos atacar, ele vai acabar gritando no vazio. Porque não encontrará os nossos ouvidos. E normalmente as pessoas que ouvirem dirão, mas fulano não é assim não. Temos experiência pessoal em passar por situações como essa. E quantos não têm também? A melhor resposta sempre foi seguir trabalhando com Jesus. Entender que nós espíritas, no amar os inimigos, não somos concitados a ter por eles o mesmo afeto que nós temos pelos amigos, pelos seres que conquistaram os nossos sentimentos positivos. Mas nós temos o dever de não agir com eles da mesma forma que eles agiram conosco. E mais do que isso, nós somos chamados não apenas a ser mansos, porque essa é uma característica da mansuetude proposta por Jesus como uma das metas para a regeneração. Nós somos chamados a ser pacificadores. Observemos no entorno de nós, principalmente agora, aqueles que estão assistindo esse trabalho no YouTube. Essa é um ambiente que precisa ser saneado. As nossas conversas também entre nós, nos meios sociais, nas mídias sociais, precisam ser saneadas. No ano passado, a gente pôs freios a alguns comentários que foram colocados no grupo de WhatsApp do Paulo de Tarso, exatamente para que nós continuássemos tendo a proposta de viver a harmonia, de ser trabalhadores do bem, de entender Jesus à luz da doutrina espírita. E aí o amar os inimigos vai significar continuar trabalhando, fazer o bem para eles quando eles necessitarem de nós, ter ouvidos de ouvir as suas dores quando eles nos buscarem. E mais do que isso, pensar assim, é meu irmão, apesar de me fazer o mal. Às vezes não dá para conviver. Às vezes com irmãos consanguíneos, nós não temos condição de convivência. Exatamente por aquela questão, você baixa a guarda, vem uma outra traição. Você baixa a guarda, vem um outro ataque. Ou a você, ou a alguém muito próximo e querido. Então a melhor maneira de perdoar é a de não conviver, para que não surjam novos atritos. Não tenhamos receio de fazer isso não é pecado. Pode ser que nós estejamos postergando para um momento em que ambos estejamos mais fortes a reconciliação. Mas ela vai acontecer em alguma existência. Se não nesta, numa próxima. Mas que as divergências dessa existência não compliquem o nosso progresso. Essa é a grande proposta de amar os inimigos. Que as hostilidades dos outros fiquem com eles. Que nós não sejamos hostis, porque qualquer hostilidade da nossa parte em relação aos outros vai nos tornar menores, espiritualmente menores. Vai nos tornar mais inferiores, o que fará com que nós não avancemos e não sejamos felizes. Trabalhar pela paz, trabalhar pela pacificação, vai trazer paz para o ambiente em torno de nós. E aí nós poderíamos dizer assim, puxa vida, então eu vou me esforçar mais para que os meus adversários sejam mentirosos de tudo que falarem de mim, mas fazendo bem para eles. Fazendo bem para as pessoas em torno de mim. Porque elas vão dizer, ele não é assim não. E ela não é desse jeito que você está falando não. E assim nós encontraremos, trabalhando
desta forma, a nossa paz interior. Aquela que nós vamos conseguir disseminar, aquela que nós vamos conseguir compartilhar e distribuir a todos os irmãos em torno de nós. Meus irmãos queridos, amemos ao próximo como a nós mesmos, como ensinou Jesus. E o inimigo às vezes está tão próximo de nós, na família, até na casa espírita, e precisará do nosso trabalho no bem, para perceber o quanto caminha distante da proposta que abraçou. E não sejamos nós inimigos de ninguém. Muita paz a todos e muito obrigado.